Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos. Hoje vamos falar sobre a consciência negra. Letramento racial é um conjunto de práticas e estratégias que visa conscientizar as pessoas sobre as relações raciais na sociedade. Os organizadores do Fórum Antirracismo, Ângelo Sá e seu João Xavier, vão falar sobre isso. Vamos falar sobre representatividade e protagonismo negro, com Ana Paula Barbosa, do projeto Trançar Histórias, a atriz Efigênia Maria e a pesquisadora e mestre em representatividade, Camila Marques. E ainda, vamos falar sobre resgate e preservação na cultura, com o pesquisador em cultura negra, Marcos Cardoso, e com a analista de diversidade e inclusão do SENAC, Bruna Luzia. Tem muito assunto importante no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte. E o Sala de Estar já começou. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si a partir da data da morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695. E a celebração relembra a importância de refletir sobre a posição das pessoas negras na sociedade e vale lembrar sobre a importância do letramento racial. E para falar sobre isso, estamos com alguns dos organizadores do Fórum Antirracismo, Ângelo Sá e seu João Xavier. Sejam bem-vindos. Tudo bem, gente? Tudo bem, muito obrigado. Inclusive, tá certo lá o letramento racial na minha abertura, tá certo? Certinho. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso, né? De letramento racial, como se portar, como se falar, como direcionar. Eu acho que é muito importante. Ângelo, vamos começar com você. Ângelo, qual a importância, né, desse Fórum Antirracismo e quais são os temas abordados especificamente neste ano? Suelen, o fórum, ele vem dessas discussões que nós, enquanto professores de educação básica, em parceria com professores da educação superior, como o seu João Xavier, que é autor, escritor, e nós temos no grupo também de propositores desse fórum um outro escritor, que é o Christian, e a Nathalie, que tem essa interface com o jornalismo, os multiletramentos, a educação midiática, a BNCC, e a ideia era, nós já falávamos sobre a questão de cor, de etnia, de raça, pensando como responder a seguinte pergunta. Nosso objetivo era o que nós, como professores, professoras, podemos trazer para a sala de aula, para os espaços educativos, sobre a questão de letramento racial. Como que nós podemos pensar os povos negros, a população negra que compõe o país, a partir de uma visão crítica, não nada de panfletagem, né? Porque é novembro, então agora nós vamos falar. Que acontece em alguns espaços, infelizmente, que a pauta só começa a surgir no final de outubro para o início de novembro. E aí eu sou negro o ano inteiro, né? Sim, desde que nasci. Por favor. Então não tem como não trazer essa discussão. E aí nós estamos propondo nesse primeiro fórum, que acontece neste mês, discutir a decolonização dos corpos negros, e aí nós estamos incluindo tanto o feminino quanto o masculino, e para pensar mesmo a voz e o local que a população negra ocupa, e também pensando no conto da autora Conceição Evaristo, que está no livro Olhos d'Água, A Gente Combinamos de Não Morrer, e um discurso de um advogado, eu não posso dar tanto spoiler, né? Sim. Mas um discurso de um advogado que fala sobre, vou abrir aspas e fechar aqui, dos corpos, o corpo masculino negro como um ser matável no país. Então, basicamente, é isso. Muito bem, importante falar, né? Sim. Muito importante. E seu João Xavier, seu João, fala pra gente sobre a importância do letramento racial e como a gente pode aplicar ele no dia a dia. Boa tarde, Suelen, boa tarde a todos os nossos telespectadores. O letramento, é muito interessante o conceito de letramento. Ele foi
um amadurecimento do conceito de alfabetização. Magda Soares, que é uma professora e pensadora lá da UFMG, ela se apropria do termo letramento para falar de um processo de aprendizagem da leitura que fizesse sentido para os aprendizes. Essa é a primeira parte da palavra letramento. Em se tratando dessa perspectiva, a educação crítica de Paulo Freire fala que nós devemos ler a palavra para ler o mundo ao nosso redor, porque assim as construções de sentido são feitas. Então a gente já tem o amadurecimento de letramento para ler a palavra, para ler o mundo de uma forma que faça sentido para você. Dentro de tudo isso, dentro dessa umbrella, desse guarda-chuva do termo de letramento, foram sendo adicionadas perspectivas teóricas e sociológicas que pudessem ler as relações sociais de poder e dominação em nossa sociedade. Em uma sociedade como o Brasil, em que as tensões raciais, em que as desigualdades educacionais, desigualdades de gênero e desigualdades raciais estão historicamente entranhadas em nossa cultura e em nossa história, a gente precisa ler essas tensões e essas relações raciais. Daí passamos a entender o termo letramento racial. Como nós percebemos a desigualdade racial nos espaços de poder e de tomada de decisão. Como nós passamos a compreender as políticas públicas que são estabelecidas, são feitas no nosso país e a quem elas beneficiam e em detrimento de quem que isso ocorre. Então, entender essas relações raciais, entender essas desigualdades e entender as estruturas de poder que as consolida e que as estrutura na sociedade, que as estruturam na nossa sociedade, é uma prática de letramento racial. Quando você está letrada racialmente, quando você entende, você está letrada racialmente, quando você entende como as relações de poder e dominação ocorrem na sociedade, como grupos sociais são marginalizados. Eu acho interessante a palavra marginalizado, porque nos noticiários, às vezes, acaba escapando, ou no depoimento de alguém, falando um marginal fez isso, mas essa pessoa é marginal ou ela é marginalizada? Ou está à margem de quê? Ela está à margem de quê? Quem é essa pessoa? Quais são os caminhos e os percursos que colocaram essa pessoa no quarto ano do ensino fundamental, mesmo ela sendo uma pessoa adulta? Quais foram as faltas de oportunidade que ela teve ao longo de seu caminho que não possibilitaram que ela pudesse, como Durkheim, que é um sociólogo, falou, que o papel da escola é extrair do ser humano, a escola tem o poder de extrair do ser humano o melhor de si. Lindíssimo isso. Mas quais são as forças que têm operado ao contrário e evitado e impedido que tudo isso fosse trazido para fora, fosse construído? Então, quando nós nos letramos racialmente, quando nós entendemos a sociedade ao nosso redor, nós entendemos essas relações de poder, essas relações raciais e principalmente as consequências dela. Eu sempre falo, desigualdades educacionais produzem pobreza. Não é a pobreza que produz desigualdades educacionais, são as desigualdades educacionais, são as faltas de oportunidade, são cerceamentos sociais, educacionais, as desigualdades de gênero. Todas essas desigualdades produzem pobreza, marginalizam e cerceiam. Entender tudo isso é estar letrado racialmente. Muito bem, perfeito. E, Ângelo, como que a gente pensa na questão do racismo estrutural? Como a gente pode combater? Quais são as possibilidades de pensar sobre e como tentar combater? Eu lembro muito, Suelen, do trabalho que desenvolvi no mestrado, e claro que pelo tempo aqui nós não podemos trazer toda a ideia da pesquisa acadêmica, mas até em conversa com o seu João estava falando do autor, Darcy Ribeiro, né, que teve um grande impacto na sociedade, de onde veio, nasceu em Montes Claros, e o romance que eu trabalhei foi O Mulo, e nós conseguimos ver essa estrutura de raça, de etnia, que já começa ali, e uma ideia de colorismo também, que parece estar muito ligada a essa ideia de estrutural. E estrutural eu penso, né, na minha opinião, que vem como essa ideia de como
vem a partir da ideia de como que isso foi se formando na sociedade brasileira. E aí eu acho interessante retomar Darcy Ribeiro, apesar de ele não ser um escritor, um autor de cor, mas que estava preocupado com todas as diferenças, por colocar na categoria de gentes todos que passaram por aqui, que aqui chegaram, desde a colonização, que essa questão mesmo de não ter oportunidade, posso fazer um gancho aqui com a fala do seu João, porque não ter oportunidade, não ter moradia, então essas pessoas que ficaram ali após a abolição, para onde elas iam? E aí ele fala muito da questão dos latifundiários, né? Então muita terra nesse país, e aí nós sabemos que tem muitos movimentos que advêm disso, e essas pessoas negras, elas não tinham trabalho, porque qual vai ser o salário dessa pessoa? Se antes era 0,800, né? Não era escravizado? Então como é que nós vamos pagar essas pessoas? Elas são acolhidas ali, às vezes, por um punhado de açúcar, um punhado de café, por um alimento, e servem, e essa estrutura vem daí. Que passa a ter um olhar, então, do outro, dos outros, que já vem dessa herança europeia, para olhar esse subalterno, essa pessoa marginalizada, a partir dessa estrutura. O filtro, a lupa, me parece muito de fora. Então, não tem esse senso. E Darcy chamava atenção para isso, para nós pensarmos que nós somos a mistura de todos. Dos japoneses, dos europeus, dos brancos, dos negros, dos indígenas. Então, essa estrutura, ela se forma um tanto quanto a partir parece um sentimento de pertença a um outro grupo, que não é Brasil, é de fora. Né? Então, eu entendo muito esse racismo estrutural a partir dessa estrutura de fora. Parece que ela veio dessas embarcações. Então, isso se implantou aqui, né? Essa ideia ficou aqui. Então, a estrutura é sempre olhar, mas... Né? Eu vou abrir aspas, né? Porque é até ridículo eu dizer isso, mas negro sempre foi a quem serviu mesmo, né? Então por que essa pessoa está nesse cargo? Ela está ocupando essa posição por quê? Ela tem direito à fala a partir de onde? Né? Aquela coisa do senso comum. O negro, quando não passa por um vexame na entrada, passa por um vexame na saída, será? Né? Puxa vida, né? Verdade. Inclusive, nós temos um depoimento da Milene Alves, gente, que ela conta sobre a sua experiência quanto ao colorismo. Vamos ver? Sim. Eu sou Milene, eu sou jornalista, tenho 24 anos e eu sempre me considerei uma mulher parda, porque foi assim que me nomearam durante minha infância, minha adolescência. E aí, de uns 5 anos pra cá, eu comecei a ver um movimento na internet falando que não existiam pessoas pardas, que eram pessoas negras, de pele clara, de pele média. E isso entrou em conflito com o que eu já sabia sobre mim, né? E aí começou a etapa de ressignificar todas essas coisas, de começar a me entender em um outro lugar, né? Eu já sofri alguns bullying na minha vida que eu não considerava racismo, não sabia onde colocar eles ali. E aí, a partir desse momento também, eu fui entendendo onde eles se encaixavam, né? Fui entendendo todos esses acontecimentos da minha vida. Eu acho que aceitar o meu cabelo também foi uma etapa muito importante, que me fez me enxergar como uma mulher negra, né? Uma mulher preta, mesmo que seja de pele clara, pele média. Ainda tô tentando identificar ali onde exatamente eu me encaixo, mas parar de usar ele alisado, né? Ter a minha identidade fortalecida, assim, também foi uma coisa que me ajudou muito nesse processo. E aí, hoje em dia, eu ainda oscilo um pouco, ainda tenho aquela síndrome do impostor, sabe? De medo de me falar, não, sou uma mulher preta, de me afirmar como uma mulher preta e ainda ser questionada. Então, ainda tem um pouquinho disso, mas eu tô caminhando, tô conseguindo entender aos poucos quem eu sou nesse lugar aí. Pessoal, muito importante a gente falar, né, sobre colorismo, como se enxergar. E na sua opinião, Ângelo, como é que você avalia tal situação? Eu recordei muito de quando eu cheguei na graduação. Eu e meus primos alisávamos o cabelo, era moda para nós. E aí eu tenho fotos ainda daquele tempo. Depois que eu fui tendo contato com outros sujeitos negros, vendo como eles assumiam o cabelo, assumiam o tom de pele, porque para mim já era muito claro que eu era negro. Né? Hoje eu posso falar, sou preto, mas eu queria ter aquele cabelo que não era meu, o corte de cabelo que não era meu. E aí, essa questão de descobrir mesmo, eu acredito que é o momento em que você olha o semelhante, fala, nossa, eu estou vendo um Lázaro Ramos que pode ser referência para mim, é representatividade. Perfeito. Eu estou vendo um colega do meu bairro que ele teve coragem, eu uso até essa palavra, coragem de sair com o cabelo que tem. Então, eu acredito que vem muito dessa questão de saber que realmente é negro. E se eu posso falar aqui bem sucinto, eu lembro das reuniões de escola, lá no meu processo de escolarização,
que as pessoas ficavam tentando imaginar como era a minha mãe. Quem seria minha mãe no dia da reunião? E aí eles associavam a todos os fenótipos, estereótipos que eles viam e gerava uma certa quebra de expectativa, porque a minha mãe, dentro do colorismo, ela é uma negra mais clara. E aí todo mundo assustava de chegar e perguntar, você é a mãe do Ângelo mesmo? Ele é adotado? Isso, eu já escutei até isso. Acredito. Então assim, é algo que é muito estranho, a minha mãe sempre reafirmou isso pra nós. Ela fala sempre, sou uma mulher negra, Sim. sou sua mãe. Fica tranquilo, eu queria ser até mais retinto. Até isso ela coloca. Que coisa, né? É bem interessante pensar. Verdade. E, seu João, a sua opinião? Eu fiquei lembrando aqui de duas coisas. Vou comentar primeiro que eu nunca alisei o cabelo. Porque eu nunca deixei o cabelo crescer. Porque eu sempre ouvi que o cabelo crespo ele tinha que ser mantido ali na máquina 1. Tipo raspado, né? Completamente raspado. Eu fui descobrir o meu cabelo há 5 anos. Então, olha só quanto tempo eu perdi. Mas, como teórico, eu falo da professora Neuza Souza Santos, que tem um livro muito importante chamado Tornar-se Negro, onde ela constrói como ela faz a constituição desse processo da construção do sujeito negro, entendendo todas as nuances dessa negritude e como ela está imbricada nas relações sociais. Então, isso que a Milena traz no depoimento dela é esse processo de construção, de tornar-se negro, de entender como a negritude ela perpassa a minha existência, entende? Então, para mim, eu diria que tornar-se negro é um processo que para um grupo social que já foi tão estigmatizado, tão desprezado e ainda hoje enfrenta tanto, precisa combater o racismo diariamente, não é um processo fácil, mas que com informações a gente consegue estar um pouco mais fortalecido para poder se proteger, porque infelizmente ainda as populações negras no Brasil precisam se proteger, a gente não vive com tranquilidade. Se você quiser falar do seu livro, pode falar. E eu gostaria de convidar todo mundo para o lançamento do livro Racismo Estético, Decolonizando Mentes, que vai acontecer no dia 22 de novembro, daqui 2 dias, lá na Academia Mineira de Letras, às 19 horas, junto com o colóquio Encruzilhadas Culturais, Estéticas e Subjetividades. Serão 2 mesas e entrada gratuita para toda a comunidade. Se você gostaria de aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, essa aqui é uma boa obra e esse colóquio é um bom evento aqui no Mês da Consciência Negra. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, gente. Valeu. Representatividade e protagonismo tratam de incluir e destacar as vozes da comunidade negra em diversos setores da sociedade, na mídia, moda, política, dentre outras áreas. E para falar sobre isso, estamos com a Ana Paula Barbosa, do projeto Trançar e Contar a História, um resgate ancestral, e com a Camila Marques, que é mestre em estudos de linguagens, gente. Olha, sejam muito bem-vindas, viu, meninas? Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada a vocês. Feliz. Ana, vamos começar já a falar do projeto e a importância dele, não é mesmo? Realmente traz esse resgate cultural, esse resgate da ancestralidade, não é mesmo? Sim, a ideia do projeto é realmente a gente dar espaço para que as mulheres elas sejam protagonistas da sua própria história. Então, a gente não traz somente a oficina de trança nesse projeto. A gente traz rodas de conversa, a gente traz leitura de livros, né, que vão trazer e retratar, representar com essa questão da ancestralidade, das tranças. Então, e a gente termina os nossos encontros, que serão 7 encontros, trazendo um desfile em que as mulheres estarão trançadas e desfilando na comunidade, para poder elevar a sua autoestima e poder trazer essa questão ancestral, de estar sempre retomando, né, a sua beleza negra. E a gente está proporcionando isso nesse projeto. Muito bem, parabéns, viu? Muito obrigada. E Camila, como que surgiu a ideia do seu mestrado sobre representatividade das meninas negras? Nossa, Sueli. Bom, eu já estudava sobre o assunto. O projeto de pesquisa surge a partir do meu próprio TCC. Eu formei em 2018.
Só que, como eu tenho muito hábito de assistir jornal, de assistir televisão, um dia eu acompanhando as duas jornalistas que são retratadas na minha pesquisa, a Aline Aguiar e a Maju Coutinho, eu percebi que tinha muitas crianças negras, muitas meninas que se identificavam com elas. Então pensei, gente, é isso, efeito de representatividade. As meninas se sentem identificadas, se identificam com ambas as apresentadoras, se sentem bonitas por conta desse exemplo, então eu comecei a aprofundar com isso, desenvolver os estudos. Então é a partir da própria representatividade que surge a minha pesquisa. E eu também, eu sou jornalista por formação também, um dia eu me inspirei na Glória Maria. Isso foi muito forte para mim. Então a pesquisa surgiu a partir disso. E se eu desenvolvesse uma pesquisa sobre a representatividade, sobre essa importância? E aí, com todo o aparato dos meus professores, da minha escola, eu segui adiante com a pesquisa. Legal demais. E o que você conclui na sua pesquisa? Eu concluo que o efeito de representatividade, ele é um meio do povo negro, de modo especial as meninas, por conta, né, das nossas particularidades e do que eu retrato. É um meio da gente se reconciliar com a gente mesmo, com as nossas características, com a nossa história. A gente ainda discute sobre essa questão da representatividade nos lugares, nos espaços de poder, nas profissões, na política, que é tão importante. E isso acontece por meio de vários mecanismos, porque os acessos de pessoas negras e pessoas brancas não são iguais. As trajetórias são diferentes. Então, a gente precisa fornecer meios mesmo, né, de ter esses acessos por meio de medidas que possam dar oportunidades. Eu acredito muito nisso. E a representatividade é uma forma de dizer que meninas negras, pessoas negras de uma forma geral, elas podem sonhar, elas devem sonhar. O primeiro passo para um sonho é se ver. Eu até, pensando na nossa conversa, eu pensei muito em Freud, que ele fala que a identificação é o elo mais profundo de conexão emocional com alguém. Sim. E eu percebi isso analisando essas fotos dessas meninas durante o meu processo de pesquisa. Que legal, parabéns, viu? Também um ótimo trabalho e é importante a gente falar sobre isso, né? Muito obrigada. Posso só fazer um adendo? Por favor, Ana. Eu também tenho formação em jornalismo. Legal. E como que é essa questão que você traz, como que isso impacta diretamente na vida de pessoas pretas? Porque a gente não se via na TV. A gente não se via em espaços de protagonismo. Quando você estuda e mostra o quão importante é trazer isso, né, à luz, para que as pessoas também possam entender esse processo, faz com que pessoas como nós possamos sonhar em ocupar esses espaços. Porque mesmo como uma pessoa que estudou, que tem essa formação, a gente ainda vê muitas poucas pessoas ocupando esses espaços. Assim pessoas como nas nós. novelas também, né? Eu também vou puxar a sardinha agora para o teatro, para a teledramaturgia, e realmente, então é interessante ver em publicidade que melhorou bastante, né? A questão também das novelas, e é importante, gente, quebrar esses paradigmas, né? Temos Muito. caminhado a passos bem lentos, mas temos caminhado. Então, isso é legal a gente ver que há estudos, né, sendo feitos em relação a esse tema, que é um tema muito caro, mas que é pouco falado. Sim, importante. Né? E Ana, fala pra gente a importância da autoestima, né? Na questão das tranças, do cabelo colorido também agora, né? Tem várias nuances de cores também nos cabelos e fica muito bonito. É engraçado, porque eu fui uma criança extremamente tímida, mas hoje eu vejo que eu não era tímida. Eu era silenciada. E eu era silenciada não era só porque eu era uma mulher preta, uma criança preta, mas o meu cabelo era onde eu sofria o maior tipo de preconceito. Então, assim, era alisada desde muito nova. Eu fui ter o meu cabelo natural, eu fui conhecer o meu cabelo natural após os 30 anos. É muito tempo, é muito tempo. E achava a trança algo feio. Achava a trança feio. Achava que, gente, é surreal, mas assim, as pessoas falavam assim, é coisa de neguinha. Que coisa. Com um tom pejorativo mesmo. Sim.
E depois, o tornar-se negro, que o que foi falado anteriormente, né? A gente descobre a beleza do que realmente é o ancestral. Quem eram as nossas ancestrais e como, porque a trança, ela é algo que remonta de muitos anos antes de Cristo, 3.500 anos antes de Cristo. Então, não é de hoje, mas como nós fomos colonizados, nós negamos muito essas questões ancestrais. Então, a gente negava o nosso cabelo, a gente alisava o nosso cabelo, a gente negava as tranças. Então, nós tínhamos muito preconceito em relação a tudo que vinha do preto, do negro. Sim. Até que a gente torna-se negro quando a gente tem a questão da gente entender quem nós somos e onde nós queremos chegar. Muito bem. Então, hoje, como uma mulher preta, eu não aliso meu cabelo mais, eu não consigo me ver alisada, eu tenho uma filha crespa, não consigo. Se amanhã ela quiser fazer, é uma escolha dela, mas hoje a gente tem a questão da gente estar tratando o natural e tratando a ancestralidade com as tranças, que ela ama também estar trançada, como algo que nos empodera. Sim. Como algo que demonstra a nossa resistência, como algo que a gente está mostrando, olha, eu sou, e eu sei quem eu sou, e eu sei o meu lugar no mundo hoje. Então, o empoderamento hoje, que é trabalhado tanto na questão das tranças, é trabalhado na questão do cabelo natural, junto a esse projeto, em que a gente valoriza essa cultura do trançar, mas valoriza também a nossa questão de estar bem consigo mesmo e de conseguir se expressar da forma como a gente é. E não como querem que a gente seja. Sim. Porque nós vivemos durante muitos anos, muitas décadas, né? Como quiseram que a gente fosse. E nós somos afrodescendentes e nós estamos em diáspora, mas nós existimos o ano inteiro, não Isso só mesmo. em novembro. Isso, né? ou até maio também, que tem comemoração. Sim. Não, gente, é o ano todo, O né? ano inteiro. E a gente quer celebrar a nossa existência. Muito Exato. bem, isso mesmo. E Camila, o que você vê que são assim, os principais desafios, mesmo né, com tantas, que nem o passinho, né, e vamos crescendo aos poucos para ter maior, né, a questão maior de visibilidade, essas questões todas, mas quais são os principais desafios hoje para realmente ter essa identidade positiva, valorização, né, empoderamento, na sua perspectiva, de repente até dentro da sua pesquisa? Bom, eu vou complementar a fala da Ana, porque eu mesma usei tranças durante a infância e eu entendia que era uma forma de domesticar o meu cabelo, porque não tinha opção para ele. E não tinha mesmo. Quando eu era criança, não tinha linha para cabelo cacheado, como tem hoje, cabelo cacheado e crespo. Então, eu passei pela transição já adulta, aí eu nunca mais usei secador. Não gosto. E aí eu ficava, se eu trançar o cabelo, eu vou ficar com cara de criança, vai ficar bonito, vai ficar feio. Aí eu recentemente trancei o cabelo. Inclusive, Tá linda. Obrigada. Foi a primeira vez que eu trancei o cabelo, aí eu já tô pensando na próxima. Na sua produção tem pessoas trançadas, eu pensei, e se eu fizesse essa trança? Porque é um processo de fazer uma reconciliação, é uma reconciliação com a gente mesmo. Eu fui uma adolescente que eu tive muita dificuldade com a minha aparência, porque por N questões, eu tenho um círculo de amizades muito branco, falta de referência, falta de representatividade, eu não conseguia me enxergar bonita. Então, em algum momento, já também estudando sobre isso, eu lia muito, aí eu falei assim, não gente, é isso. Eu preciso fazer uma reconciliação comigo. Tem um vídeo muito famoso de uma atriz ganhando um prêmio, que ela fala, é melhor você amar o que você se vê, o que você vê no espelho. Sim. Gente, eu pensei, gente, essa sou eu, essa é a pessoa que eu vejo quando eu olho para o espelho. Então é melhor de verdade que eu ame essa pessoa. Eu passei muito tempo sem gostar de mim. Então hoje eu não quero mais ter outra opção a não ser me amar, a não ser estar confortável com a pessoa que eu sou. Agora, respondendo a sua pergunta, Sueli, quais são os desafios? Nós precisamos pensar que para a criança o processo precisa ser lúdico
e precisa ser gostoso. Porque, infelizmente, fora ali do ambiente familiar, ou até mesmo na escola, que é o primeiro ambiente em sociedade, é onde a criança experimenta o conviver em sociedade, nem sempre o ambiente vai ser amistoso. Os ambientes ainda são hostis para com crianças negras e até mesmo para adultos. Então, esse processo precisa ser lúdico como? Por meio das referências. É a boneca negra. Você acha que as princesas da Disney ajudam bastante nisso? Porque eu sou fã da Diana. Mas eu também fui uma criança que amou a Disney, que tinha bonecas, tinha Barbies. Você viu a Ariel nova também? Vi e chorei. Isso é maravilhoso. E chorei. No dia do filme eu Maravilhoso. chorei, as criancinhas todas assim, eu saí do cinema assim chorando e as criancinhas, mas por que ela está chorando? Sim. Porque para a criança esse processo é lúdico. O racismo, ele não é, ele vem de forma aberta, de forma disfarçada e ele existe. Aqui eu tenho certeza, a Ana também. Eu não aprendi racismo no Google. Então eu acredito muito nesse processo da imaginação, porque a criança ela precisa desse imaginário. Então é um desenho, é a boneca, são os espaços. Os negros eles precisam estar. Não basta só ter esse imaginário. Precisam existir a arte, a mídia. Agora mesmo nós temos esse investimento do audiovisual nos últimos anos, as novelas, as revistas. Teve um ano mesmo que eu fiz curso de moda, eu fiz uma coleção de revistas de moda. Uma capa em 12 do ano todo tinha sido uma pessoa negra. E foi a Camila Pitanga. Que ainda é mais clara. Então, as crianças precisam de imaginário, de estímulos, do gostar desse cabelo, do se acolher. Nós acabamos de vir da Semana do Cabelo Maluco, ver as crianças com cabelo trançado. Não falando no sentido de que o cabelo não é normal. O cabelo, ele é normal, ele é perfeito. Mas eu falo no sentido de estimular a criatividade desse cabelo. Hoje eu entendo que a trança ela não é não é um domesticado meu cabelo. A trança é uma das várias possibilidades que o meu cabelo me dá, que o meu cabelo me oferece. Inclusive, eu ainda posso escovar esse cabelo, se eu quiser. Hoje eu não escovo por escolha, mas o meu cabelo ele tem infinitas possibilidades. Ele é uma parte de mim, ele é uma parte da minha negritude. Eu amo esse cabelo e, mais uma vez, retomando a sua pergunta, as crianças precisam de estímulo, elas precisam de referência, elas precisam de empoderamento, elas precisam que pais, mães, professoras, parentes, amiguinhos, porque as crianças, dependendo do que elas trazem consigo, elas podem reproduzir racismo, elas precisam ser estimuladas o tempo todo, empoderadas, elas precisam não ter nenhuma dúvida do quão lindas e perfeitas elas são. Todas as crianças. Bem, gente, muito obrigada, viu? Por nada. Obrigada. Eu que agradeço. Quero reforçar, gente, só quem quiser acompanhar, Trançar e Contar Histórias, um resgate ancestral, ele está acontecendo lá no bairro Jaqueline. Nós vamos até dezembro com esse projeto, que é um projeto que realmente visa dar destaque, dar protagonismo para a mulher negra e tem as mulheres com as suas crianças. Então a gente trabalha também a questão da infância e a questão das mulheres com a possibilidade delas gerarem renda por meio das tranças. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada. O resgate e a preservação da cultura negra são importantes para a construção de uma sociedade mais inclusiva e diversa. A cultura afro-brasileira é fundamental para a história do país e é rica em manifestações como música, dança, religião, a culinária e as artes. E para falar sobre isso, estamos com o pesquisador em cultura negra, Marcos Cardoso, e a analista de diversidade e inclusão do SENAC, Bruna Luzia. Sejam bem-vindos, tudo bem, gente? Obrigada, tudo bem. Beleza. Marcos, vamos começar com você? Podemos. Marcos, fala pra gente a importância desse resgate, dessa preservação, né, afrodescendente no Brasil. Eu não sei se é bem resgate. Eu acho que o Brasil tem que assumir, na real, essas heranças africanas na sociedade brasileira. O Brasil deve muito ao continente africano, deve muito ao povo negro. E até hoje essa cultura, esse legado, essa herança que a população negra
marca, né, marca a identidade nacional, marca a cultura brasileira. Então, essa potência que essa cultura, ela tem que ser assumida pelo Brasil. E não apenas visto do ponto de vista do entretenimento para o consolo das elites, né? A outra questão que eu acho importante é compreender a cultura não apenas como um modo de vida só de manifestação, né? A cultura é o lastro que, de certa maneira, afirma as identidades, né? Em um país diverso e plural como o Brasil, é necessário que essa diversidade seja nosso maior valor. E a cultura não se reduz apenas às manifestações, a arte é fundamental. A arte é o coroamento desse processo, né? Então eu penso dessa forma. Aí a música, a dança, a gastronomia, as formas de fazer e de ser, né, são esses alicerces básicos da cultura. Mas é importante também falar da tecnologia, da filosofia, da ciência, né, sobretudo num estado como Minas Gerais, né, cuja base do processo da escravização foi a mineração do ouro, né, e é importante também dizer o que essas empresas, todas elas, apropriaram, né, do ponto de vista da produção da riqueza, a partir dessas tecnologias africanas trazidas para o Brasil a partir desses valores. Então, a população negra veio aqui para trabalhar e, a partir do trabalho, ela, de certa maneira, teceu a cultura brasileira. Então, a cultura é muito mais do que apenas as manifestações, por mais que elas sejam importantes na produção dessas identidades, né? Então, eu acho, a questão, assim, quando fala do resgate, é importante assumir, né? E os projetos que a gente desenvolve, ou já desenvolveu, são importantes, e faz parte desse processo, dessa retomada, né? Então, o FAM, por exemplo, né? O Festival de Arte Negra é um desses projetos que reinsere na sociedade brasileira, sobretudo aqui em Belo Horizonte, esse debate. Né, para que a gente não lembre da África apenas no 20 de novembro. Sim, só no mês de novembro. 3 de maio. É entender como isso está no dia a dia da população. Né? Está na esquina, está nos nossos valores, etc. E o país não assume. Né? A escola não assume, a universidade não assume, a mídia não assume. Então é disso que se trata quando se fala de cultura negra. Né? Então eu acho que sobretudo nesse primeiro feriado nacional, que é o dia 20 de novembro, é importante radicalizar o debate público em relação à importância que isso tem na história do Brasil. Então, Palmares foi uma experiência africana na sociedade brasileira. Sim. Não é uma experiência afro-brasileira, é uma experiência africana na sociedade brasileira. Sim. E colocou nesse território valores fundamentais para o Brasil. Mas não só no Brasil, né? Na Colômbia, em Cuba, no Haiti, na Venezuela, né, no Peru. Sim. E marca o Brasil do Nordeste ao Sul. Então, eu acho que isso é que é importante. Então, resgatar essas heranças é muito importante. Então, e quem é que tem que fazer isso? Né? Então, eu acho que fica essa indagação, porque essa experiência é superficialmente discutida. Então, eu acho que é isso, né? Tem que pensar a partir daí. Muito bem. E, Bruna, como que a gente pode pensar, né, nas empresas em como inclusão, não só, né, como o Marcos falou, maio, novembro, o ano todo. É importante a gente falar sobre isso. Bom, eu gosto muito de pensar, né, que as empresas elas têm um papel crucial mesmo, né? Não só pensando na questão do negócio, mas pensando também na questão da cultura, na questão da sociedade, né? O que tem dentro da empresa, ela vai refletir na sociedade, o que tem na sociedade, ela vai refletir na empresa. Então, o papel da empresa é justamente entender como estratégia mesmo da empresa a importância da diversidade e da inclusão, né? Aqui a gente está falando mais sobre pessoas negras, mas pensando na diversidade e inclusão como um todo, né? E como que a gente pode fazer, então, para as empresas realmente ter esse papel tão fundamental? Então, é realmente ter aí estratégias mesmo pensando em como trazer pessoas negras para os cargos, né? Não só cargos baixos, mas em todos os cargos da empresa. A gente sabe o tanto que isso é importante, né? Ter na diretoria, ter na gerência, ter na coordenação mesmo, até no papel da representatividade.
né? A gente pode pensar também no papel da educação nesse lugar, né? Então, ter campanhas educativas durante todo o ano, não só em novembro, igual foi dito aqui, né? Para a gente entender mesmo a importância de ter pessoas negras em todo o contexto da empresa e o tanto que isso é bom também para as empresas, pensando aí na inovação, pensando aí também no marketing também, né? Que a gente sabe quanto que é importante. Então, a empresa, ela precisa realmente trazer isso como estratégia e como um valor mesmo da empresa. Muito bem. Inclusive, vou até dar uma sugestão de livros da Silvia Lara, que ela escreveu um livro, uma pesquisa maravilhosa sobre Palmares e Cucaú. É história, gente. Nossa, né? Lá de 1695, né? Estamos falando de século 17 e 18, mas é importante. Eu acho que isso fica aí uma dica para todo mundo estudar um pouquinho, porque vale a pena em conhecer a história do Brasil, né? E é importante. Bruna, agora vamos falar mais de empresa. Bruna, dentro da sua perspectiva, como a gente pode trabalhar essa questão de conscientização nas empresas, sabe? Sobre esse movimento antirracismo. Nós estamos no século XXI, gente, pelo amor de Deus. Essa questão do racismo, para mim, relacionada à diversidade e inclusão, ela é a mais complexa, sabe? Porque quando a gente fala sobre as outras diversidades, a gente tem aí a aceitação mesmo, que é necessário fazer movimentos contra, né, por exemplo, homofobia, etarismo, enfim. Mas quando a gente fala sobre raça, a gente esbarra numa questão que é a questão de retomar desde o início a história do Brasil, porque a gente ainda tem pessoas que acham que não existe racismo no Brasil, e não são poucas pessoas. Então, para você começar um movimento antirracista, primeiro você precisa fazer um movimento de conscientização histórica mesmo, para entender a estrutura do Brasil como uma estrutura racista, para depois você fazer esse movimento de desconstrução e aí tentar uma mudança mais estrutural, né? E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de uma estrutura de poder, né? E aí, quando a gente fala de estrutura de poder, a gente precisa fazer com que as pessoas elas sejam aliadas mesmo ao que a gente está falando, né? A gente precisa que as pessoas elas entendam a importância de uma forma sincera e, a partir disso, a gente consiga construir uma coisa em conjunto. Então, eu acho que essa é o principal desafio, assim mesmo. Então, como que a gente trabalha isso, por exemplo, dentro do Senac? A gente vai realmente muito pelo lugar do educativo, né? Muito no lugar mesmo de ser aliado, de ouvir as pessoas, de trazer as pessoas para trabalhar junto com a gente. Então, a gente tem momentos mensais educativos para todas as pessoas que trabalham no Senac. A gente tem também vídeos que a gente fala sobre o tema durante o ano inteiro. Por exemplo, a gente teve um vídeo que saiu em julho, que foi um que a gente teve um retorno muito interessante, que foi sobre autodeclaração racial, que eu acho que é uma coisa que ainda causa muita dúvida, né, aqui no Brasil. Muitas pessoas ainda ficam com dúvida de como fazer mesmo sua autodeclaração, né, a importância da autodeclaração, para que serve, né, apesar que a gente tem visto aí, graças a Deus, um movimento muito forte das pessoas se autodeclararem como negras, né, pretas ou pardas aqui, segundo o IBGE. Então a gente já vê que é um movimento que tem acontecido, e aí a gente fez um vídeo sobre isso, e foi um vídeo que a gente teve um retorno muito interessante das pessoas falando assim, nossa, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era tão importante, eu não tinha ideia de para que servia todos esses dados. E aí a gente teve esse retorno que a gente entendeu realmente que as coisas têm funcionado da forma que a gente tem proposto mesmo a fazer, por esse lugar muito educativo mesmo, sabe? Legal demais. E, gente, não tem como não falar de cultura sem falar de a dança afro, né? Que é um resgate, é preservação da cultura. E a Marilda Cordeiro tem um trabalho junto ao Grupo Corpo com o projeto Residência Artística Negra. Vamos ver, gente? Olha só que legal. Marilda Cordeiro, sou mestre em dança afro, aqui de Belo Horizonte. E aí a gente está aí no mês de novembro, mês da consciência negra, né? E que importância isso tem, né? Que importância tem um homem morrer, Zumbi dos Palmares, morrer pela liberdade de seu povo? Por que a gente ainda está falando sobre isso? Porque a gente ainda sofre de uma escravidão de racismo. A gente sofre a escravidão do racismo, do preconceito, da violência. A escravidão da falta de oportunidade para nós, povo preto. E aí é muito importante a gente ainda falar assim, por que as escolas só resolvem fazer isso em novembro, né? Se a gente vive de janeiro a janeiro o preconceito, a gente vive de janeiro a janeiro o racismo, e a gente está aí trabalhando, fazendo arte, vivendo de janeiro a janeiro. Mesmo assim, é muito importante que esse mês seja um mês de reflexão, de discussão, de mostra de cultura e de arte, que as escolas fazem só em novembro, mas que bom que ainda fazem.
que é um momento para estar chamando, para estar discutindo e para estar refletindo. E por falar em arte, que é coisa melhor do que falar de dança, que é essa residência Corpo Mostra Cultura. 3 mulheres pretas, Cíntia, Marilda e Guidá, trabalhando com 8 mulheres pretas. É um trabalho de fortalecimento, sim, de resistência, de autoestima da mulher preta. Um projeto tão importante que passa em primeiro lugar na Lei Paulo Gustavo. Um projeto todo desenvolvido dentro de uma periferia que a gente está aqui no Grande de Freitas, com mulheres pretas de periferia. Isso é dizer do quanto a gente é capaz. Dizer que o corpo da mulher preta precisa, deve, merece respeito. E que esse corpo, ele fala, esse corpo, ele dança. Esse corpo é um corpo rico de cultura, de arte e de beleza. Então essa residência é importante tanto para nós 3 que estamos ministrando, tanto quanto para as meninas também que estão aí participando, desenvolvendo, construindo, criando. E é um prazer estar participando desse projeto, é um prazer estar aqui no Grande de Freitas, no CRAS Grande de Freitas, que é um lugar sensacional, e ser uma mulher preta trabalhando com mulheres pretas. Axé para nós. É muito importante a gente falar sobre as várias, as variantes dentro da cultura. Muito bem, gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada a você. Agradeço, muito obrigado. E para falar sobre cultura negra e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo. Padre Samuel, tudo bem? Muito obrigado, Sueli. É um prazer estarmos aqui falando sobre esse tema tão importante. Verdade. E, Padre Samuel, já vamos começar com as perguntas do dia. Como que o senhor avalia a questão da igreja com relação a toda essa questão da consciência negra? Como a gente pode trazer isso para os fiéis? Então, para a Igreja Católica, há também uma perspectiva de revisão. Historicamente, durante o período do Brasil colonial, a própria Igreja, em vários momentos, não teve esta consciência negra, ou seja, da importância de considerar a África, toda a tradição rítmica de expressão, e entender como o Evangelho fecunda e pode ser fecundado por essa perspectiva. Portanto, a própria Igreja Católica passa por uma revisão e por uma tomada de consciência. Nós tivemos expoentes que destoaram daquilo que foi o contexto escravagista, da qual a própria Igreja foi vítima. Estou pensando aqui no próprio Frei Bartolomeu de las Casas e tantos outros que poderíamos citar. Então, para a Igreja também é importante fazer essa revisão, tomar consciência de que a negritude diz respeito também à fé, e de que nenhum de nós pode ser indiferente à consciência de que, historicamente, há uma reparação que precisa ser feita. Isso mesmo. E, Padre Samuel, biblicamente, como a gente pode ver citações, das pessoas, do movimento negro, tudo dentro da Bíblia? Então, destacaria 2, sobretudo. A primeira é a da Rainha de Sabá, que é uma rainha que vem para conhecer a sabedoria de Salomão. É o que tudo indica, ali no momento de romance, teve um filho com ele. Portanto, é uma maneira muito interessante da Bíblia dizer que este grande rei da sua história, Salomão, também teve uma experiência amorosa, mas de aliança, de herança com a cultura de África. Isso é muito interessante. E o lugar do Egito. O Egito entendido na perspectiva bíblica como sendo uma herança também de uma civilização de grande expoência, de grande relevância para a humanidade, do ponto de vista da sabedoria, do ponto de vista da tecnologia. É muito bonito quando no trecho do Evangelho de Mateus, o Cristo que vai reconstruindo a história do povo judeu se diz, do Egito chamei meu filho. Então, quando o Cristo tem que fugir de Herodes, ele vai ao Egito. E ali a sua primeira experiência de afeto, de cuidado, é germinada em África, e de lá ele faz o caminho de volta para Jerusalém. Então é muito bonito pensar o texto bíblico nessa perspectiva. Sim, verdade. E com relação à valorização da cultura negra, como nós podemos pensar nisso, hoje em dia, nesses movimentos também, até antirracistas também, né? Claro.
Sobretudo, nós não podemos pensar a cultura, por exemplo, mineira, que é tão nossa, a mineiridade, desvencilhada deste patrimônio singular que é a África, o ritmo, a expressão, o congado, as cores, a celebração. Então, memória, expressão, celebração, inclusive agora transformada em patrimônio imaterial, né, do nosso Estado, e que se faz sentir na maneira com a qual o povo mineiro e o Brasil celebra a fé. Há muita suspeita, talvez até por ignorância, por que não dizer de perversidade, deste encontro da fé cristã com a matriz africana. Mas nós nos esquecemos de que toda a experiência religiosa é naturalmente sincrética, simbiótica, envolvente. Por isso é muito bom poder perceber a fé católica a partir da expressividade, do ritmo, da herança de África e daquilo que nos caracteriza como povo brasileiro. Então não podemos pensar o catolicismo brasileiro, não podemos dispensar expressões artísticas, culturais e de fé em Minas Gerais, desvencilhado deste grande patrimônio, desta negritude. Muito bem. E, Padre Samuel, existe algum aspecto, né, bem específico? O senhor já até comentou agora, mas se a gente pensar numa outra ótica mais específica ou uma figura muito específica dentro da Bíblia, né, que fale realmente, que represente todo o movimento? A Bíblia, claro, evidentemente, ela está dentro de um horizonte judaico e, portanto, no Oriente Médio, naquilo que nós entendemos como os judeus, tem os contatos com os assírios, os filisteus, os babilônios. Então, propriamente dito, não há uma expressão daquilo que nós entendemos, por exemplo, como a África negra, né? Por conta do limite próprio onde o texto bíblico floresce, né? O que nós vemos é a expansão, pouco a pouco, né? Com a introdução daquilo que, no movimento da evangelização, vai se caracterizando com a universalidade do evangelho. Então, propriamente dito, na Bíblia, não, porque nós estamos dizendo de um contexto judaico, portanto, ligado ao Oriente Médio. Agora, progressivamente, vai se vendo a expansão disso, alcançando outras culturas. E um grande expoente disso, vamos colocar, Santo Agostinho, que não podemos dizer assim com precisão de ser ele uma pessoa preta, mas alguém da África, que demonstra, né, a singularidade deste encontro da fé cristã com a cultura de África, dando um grande expoente de teologia, que é Santo Agostinho. E junto com ele temos ali, por exemplo, ao que tudo indica, uma discípula de São Mateus, que foi Santa Efigênia. Nós temos, ao que tudo indica também, pessoas, né, no início da fé cristã, nesse movimento ali de África, que foram singulares, mas dentro do contexto bíblico, propriamente dito, não, porque o contexto bíblico está circunscrito àquela perspectiva do Oriente Médio, né? Muito bem. E, Padre Samuel, como que a igreja ela pode pensar na questão da inclusão, de discutir isto melhor, né, perante toda a nossa sociedade? Primeiro, como disse, tomando consciência dessa reparação histórica, da negligência que foi experimentada durante, sobretudo, o período do Brasil colonial, onde nós permitimos que a dignidade humana fosse esvaziada com a ideia de trazer povos de África para serem escravizados aqui. E é muito interessante também, e aqui uma leitura bem crítica, de maneira nenhuma quero que ela seja ácida, mas com aquela liberdade própria que caracteriza o meu pensamento. E sendo um padre, não posso deixar de fazer, inclusive, uma autocrítica. O que é lido na perspectiva bíblica como exílio do povo de Israel, que é levado para o Egito, invadido pela Síria, levado pela Babilônia, os gregos, antes os persas, os romanos e por aí vai, é precisamente o que nós, enquanto ocidentais, ou que os ocidentais impõem aos povos de origem africana. Porque aquilo que leva povos africanos a virem para o Brasil no contexto do Brasil colonial é também uma diáspora. Portanto, nós poderíamos dizer que para os povos africanos, os europeus são os assírios, os babilônios, os persas, entende? Verdade. Nós acabamos, digo aqui nós assumindo, né, como herança ocidental, aqui estou pensando os povos europeus, estou pensando nessa nossa origem portuguesa, acabaram impondo aos africanos esta experiência também de exílio, de escravidão, de perseguição, de esvaziamento da dignidade. Então também é uma leitura muito madura para ajudar a gente a perceber que às vezes até em nome da fé ou em nome de
uma cultura, a gente acaba ferindo, matando, perseguindo, escravizando, acabamos diminuindo o outro na sua dignidade de pessoa, que é sempre inalienável, intransferível. Verdade. Padre Samuel, também a gente vê muita figura do Jesus europeu. Gente, é só estudar a história que a gente vai saber que não é bem aquilo, né? É claro, e aí é muito bonito, porque a gente tem, como falava antes, toda religião ela tem uma dimensão sincrética, ou pressupõe um encontro de culturas. Então, por que Jesus é reproduzido, via de regra, como um homem de olhos claros, com aquelas vestes? Porque ali é uma perspectiva de enculturação ou de aculturação europeia. Então, quando nós percebemos que o Evangelho fecunda culturas, não há dificuldade nenhuma de pensar num Cristo com traços negros, ou com uma Nossa Senhora com traços negros, ou traços asiáticos, porque precisamente a fé tem uma dimensão universalista. Num primeiro momento, poderia nos causar estranhamento, porque a recepção histórica que o cristianismo faz das culturas nórdicas, porque a imagem de Jesus não é outra coisa que a imagem de Thor. Você pega Thor, coloca do lado de Jesus, né? Verdade. Porque é o movimento que caracteriza a recepção do Evangelho naquele contexto de uma Europa nascente, também pode ser agora com muita naturalidade feita e experimentada. Aqui aproveito também para seguir as críticas, querendo despertar da consciência. Não há despertar da consciência sem dor, né? Eu lembrava Jung. Muita suspeita há quando nós vemos, às vezes, no âmbito da liturgia, a utilização de vestes que se reportam à nossa matriz africana. Mas eu falo assim, que coisa engraçada, né? Nós, padres, utilizamos estola e casula, que possivelmente era a roupa que Pôncio Pilatos estava utilizando para condenar Jesus. Que coisa. Então, quer dizer, eu acho que feriria menos a origem da fé que nós utilizássemos elementos da cultura africana do que a assimilação que nós fizemos da cultura romana, fazendo uma transposição de símbolos. Quem é que nos ensinou essa ideia de santo padroeiro? Se não os gregos, pagãos, quando entregaram Atenas a Minerva. Então, essa aqui é a mesma perspectiva, né? Então, todo movimento religioso é assimilação cultural, é sincrético, pressupõe aculturação, encontro de vestes, ressignificação. Não há erro nenhum disso, não é coisa de esquerda, nem de progressista, não é pauta comunista. É um movimento natural da fé, da civilização. E é bom que seja assim, que a gente se encontra, né? Verdade, isso mesmo. E, Padre Samuel, agora chegou aquele momento que damos voz a vocês aí de casa, pessoal, para esclarecer suas dúvidas e curiosidades. Então, agora é a hora do nosso quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação. Se você tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, gente, mande pelo WhatsApp 31 996 42 84 73. Então, agora vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos ver, Padre Samuel. Josilene Evangelista. Padre Samuel, quem é a Negra Mariama? A Negra Mariama representa um momento muito singular da história do Brasil, sobretudo na figura de Dom Helder Câmara, que foi um homem que mudou muito para ser sempre o mesmo, que entendeu que não se pode pensar o exercício da fé desvencilhado das dores, das questões humanas, dessa nossa negritude. O útero que dá a luz ao povo brasileiro é negro. Num dos momentos de missa e de espiritualidade, que Dom Helder Câmara foi pelo mundo, né, como pastor, mas também como um homem autenticamente brasileiro, latino, ele assimila essa perspectiva dos cancioneiros de Milton Nascimento, Negra Mariama, e faz um discurso belíssimo, dizendo, né, desta fé a partir da negritude, desta dimensão matricial que tanto nos aproxima de Maria, esse nome, né? Maria é uma eterna magia. Sim. E aí faz perceber que o útero brasileiro é negro e que se nós somos gestados à fé, essa fé também tem traços, tem coloratura, tem ritmo mariano negro. Por isso a ideia de uma ligação de Negra Mariama, um momento muito singular. Quem não conhece esse texto, esse momento, essa poesia de Dom Helder Câmara, vale a pena ver, né? Como é belo, como é tocante, como é brasileiro, como é nosso. Perfeito, isso mesmo. Agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. Cássio Silveira. Padre, qual é a sua opinião sobre a missa afro ou a missa conga? Então, vamos dizer assim, a Igreja Católica compreende que o rito não é apenas um fazer humano, mas é também uma obra divina.
no sentido de que há determinados elementos do rito que não estão ao sabor da mudança do tempo, porque são nossa origem. E quando nós perdemos a nossa origem, a gente vai para qualquer lugar e qualquer lugar serve para quem não sabe de onde veio. Portanto, a liturgia católica é, antes de tudo, uma obra divina, mas que se encarna nos contextos culturais e vai assumindo elementos culturais. Do mesmo modo como o Cristo, na perspectiva iconográfica, assume os traços de Thor, porque era a cultura nórdica. Do mesmo modo como, durante o período renascentista, nós pegamos Palestrina e colocamos isso na liturgia, é possível, é louvável e desejável que um país que tem sangue latino e negro também faça sentir na sua liturgia aquilo que é a sua herança lídima. Se somos nós filhos de Jerusalém, do ponto de vista da visão de Deus, somos filhos de Roma, do ponto de vista do nosso direito, das nossas instituições, dos gregos, do ponto de vista do pensamento, também somos filhos da África. Portanto, é bom, é louvável que tudo isso esteja previsto no nosso culto. O único desafio que tem que se tomar cuidado é de que essa assimilação não signifique descaracterização. Então, atenção àquilo que é a nossa origem. Nós temos uma maneira de celebrar que se reporta à tradição apostólica. Nós temos um núcleo de fé que não está ao sabor do tempo, que permanece, que transgride as leis do tempo, mas que tem que ser encarnado, experimentado, temperado com tudo aquilo que diz respeito à nossa expressão cultural, aquilo que nós vamos assimilando, nossas origens, a atualidade e por aí vai. Então, diria, conserva-se o rito católico, mas com uma liberdade, que não é criatividade selvagem, para que esse rito tenha uma coloratura, por exemplo, conga, africana e por aí vai. Isso mesmo, Padre Samuel. E muito importante, né? Nós estamos em novembro, né? Não tem como não falar desse assunto. É muito importante trazer realmente essas reflexões para a sociedade. Muito bom, obrigada. muito pertinente e muito inspirador. Termino com uma menção a Martin Luther King. Não vamos transformar a luta antirracista num cálice de ódio. Não é uma coisa assim, negros contra brancos, Europa contra África, não. Sim. Mas é entender que a gente pode estar unido, pegando o melhor de todos os mundos, né? Entendendo que a África é fonte de ritmo, de expressão, de conhecimento, de tecnologia. Sim, com certeza. Então, tudo isso tem que estar assimilado, recebido e vamos crescer muito, vendo com bons olhos essa herança que é nossa. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. E Grazi Zamboni já está aqui no nosso estúdio. Oi, Grazi, seja bem-vinda. Tudo bem, Sueli? Tudo Obrigada. bem? Mais um dia. Graças a Deus. Isso Vamos mesmo. lá. Hoje nós estamos falando sobre a consciência negra. Muito E bem. na sua opinião, Grazi, como é que você vê a importância, né, de termos essa consciência, né, de tratar o outro? Esses movimentos antirracistas são importantes, não é mesmo? Não, sim. Primeiro que a minha opinião é que somos todos iguais, tá? Já começaria assim, né? Mas como o mundo não sou eu, né? Então acho que tem que ter sim essa importância, a importância da data, pela luta que eles já passaram, né? Por tudo que já viveram e vivem. Acho de extrema importância esse tema relevante, né? Sim, sim. E Grazi, a gente pode parar para pensar também que tem todo um contexto, né? Igual no programa nós falamos agora aqui de tranças, né? Como é importante as tranças, o cabelo, né? E como isso ajuda na autoestima. Claro, autoestima é tudo, né? E eu acho que por muito tempo eles foram excluídos de tudo, né? E são lindos, né? Você vê o black assumido aí tá em alta, né? Sim. Super a favor dos cachos e dos crespos e de tudo, né? Mas eu acho que a autoestima é esse olhar tava falando isso hoje de manhã, de fora para dentro, né? Aí você vai se conhecendo e vai se resolvendo com tudo, né? Sim. Ô, Gra, dentro da sua área, né, da terapia, e, né, como terapeuta e tudo, como que você avalia a questão daquela pessoa que sofre o racismo? Como que ela se sentiria? Ou, né, como que a gente pode olhar isso dentro de um olhar da terapia? Ainda existe, né, e é um fato, né, porque se você tiver um moço, vamos supor, 2 jovens de 20 anos, um branco e um preto, nós vamos ter com certeza um olhar negativo para a pessoa que é preta, né, e aí eles trazem isso, se você
estiver num contexto escolar, eles vão citar e que tem essa discriminação ainda hoje, né? Então tem que trazer, fazer com que ele se olhe, que ele se valorize, não pela cor que ele tem, porque, como eu disse, somos todos iguais, né? Nascemos e vamos morrer todos do mesmo jeito, né? Então, infelizmente, é algo que foi nos imposto, né? Porque a gente vem dessa descendência europeia, né? Então, mas que não nos faz melhores, né? Acho que é trabalhar com a pessoa, a socialização. Aí eles têm os grupos, né? Os meios culturais, eles têm muita cultura pra gente, né? E muita coisa deles a gente pegou também, né? Sim, o samba. Exato. Né? O samba eu acho que é uma das maiores expressividades, digamos, também que nós tem algumas temos. expressões espirituais, né? Assim, né? Eles têm as doutrinas deles, né? De fé. Sim. E a gente, eu acho que tem que respeitar, porque vem dessa questão da África, né? E tudo mais. Então, eu acho que tudo que se eleva chega a Deus, né? Então, esse é o principal. E por falar em Deus e tudo, Gra, como que a gente pode pensar que a fé, ela realmente pode colaborar no nosso seio da nossa família, para fazer essas desconstruções, né, impostas principalmente por essa visão europeia, né, de supremacia, que é uma coisa, né, que já era para ter caído. Nós somos século XXI, né, pelo amor de Deus. Pois é, a fé é o encontro, né? Eu me encontro, a gente sempre volta nisso, né? Eu gosto de falar, eu me encontro. A partir de mim, eu encontro com o Senhor, né? Vou encontrar. E é independente, né? Claro que aqui nós somos uma TV católica, mas para além, né? A gente respeita as outras denominações, né? Porque faz parte da cultura, eu acho que tem que ser respeitado. E ali é um momento de comunhão. Então, assim, eles se encontram com pessoas que comungam da mesma fé que eles. Então, também estão se derramando. E se somos em Cristo um só corpo, nos completamos uns nos outros, né? Sim. E tem também as religiões de matrizes, né, africanas, tudo isso. E é interessante que esse ano, inclusive, o Padre Samuel esteve, né, no Congado, sendo reconhecido depois de 100 anos. Sim, Muito incrível isso. Eu não conhecia, tive a oportunidade também de ano passado conhecer, e é lindo, né? E a mistura do afro com o catolicismo, né? E é muito bonito. E hoje a gente tem padres celebrando, né? Então é muito legal. Bacana demais. Ô, Gra, e dando continuidade, né, às nossos programas, sempre você deixando uma mensagem para as pessoas. O que você preparou para a gente hoje? Olha, hoje nós vamos com essa mensagem que somos iguais, porque Paulo vai falar em Filipenses, não me recordo o capítulo, mas que se existe amor, se existe compaixão, se existe ternura, somos uns pelos outros. Em que se existe isso, não pode existir excesso de vaidade, nem de competição para derrubar o outro. Então, nesse sentido, Paulo fala, formamos um só corpo, somos um só em Cristo. Então, não tem preto, branco, amarelo, índio, não. Somos todos iguais. E aí volta a nossa essência, porque ele vai dizer que nascemos e vamos morrer do mesmo jeito. Sim, então, verdade. que a gente possa refletir sobre esse mês de novembro. A gente sempre vai voltando muito, né? A igreja nos faz refletir sobre a morte, então todo mundo vai passar por ela e ninguém é melhor que ninguém, né? Isso mesmo. É isso. Gra, muito obrigada, Imagina, viu? Sônia. Mais Até uma semana vez. que vem, Até se semana Deus que vem. quiser. Vamos falar de mais coisa boa por aí. Gente, olha, aí a nossa mesa está realmente muito bonita, né? Porque vocês já sabem, aqui nós estamos com esse delicioso bolo de cenoura com chocolate que o Emaús preparou, tá, gente, pra gente hoje aqui. E vocês já sabem, né? Tudo é feito com muito amor e carinho, igual os produtos feitos em casa. E nós vamos experimentar este daqui que eu estou, assim... Você tá de dieta hoje, Gra? Minha Nutri me sacaneou. Não, mas um pedacinho só, hein? Não conta nada pra Nutri, gente, pessoal. Ela nem vai ficar sabendo. É isso mesmo. Então, pessoal, se você quiser deliciar com esta e outras delícias, tá? Ficou até uma redundância poética aqui. Vocês podem entrar em contato pelo telefone 31 33 75 22 33 ou pelo perfil @saboresemaús, né? É isso aí, gente. Olha, e vocês podem ainda rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar lá no canal da TV Horizonte no YouTube. E vocês podem assistir a programação em tempo real, tá? Então, esse programa, toda quarta-feira, 4 horas da tarde, se liga no Sala de Estar. Aproveite e siga a TV Horizonte também nas redes sociais
sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. Lembrando, por último, que nós estamos nos canais 30.1 HDTV Digital, o 159 ValeNet e 513 Vivo TV. Pessoal, muito obrigada mais uma vez vocês aí de casa, que estão sempre aí prestigiando o nosso programa. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa tarde. Vocês já sabem, eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais, hein?